Paz seja convosco. Nessa manhã bendita e santa, vamos meditar na palavra do Senhor Deus. E o título da mensagem de hoje é o fim dos tempos. Para isso nós vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Bom, essa mensagem é a mensagem de número 160, né? E totalizando 1.188 mensagens. Por favor, me dê aquela. É a mensagem de número 159. Essa é a mensagem, é a 21ª mensagem da primeira dimensão da terceira trombeta. Portanto, nós estamos caminhando sob a luz espiritual do Senhor, nessa dimensão de estar sentados em lugares celestiais em Cristo. E hoje nós vamos meditar sobre o fim dos tempos. Aí, em Mateus capítulo 24, versículo 1. Repita, por favor. Mateus 24, versículo 1. O fim dos tempos é o título da mensagem. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Veja que ele estava falando que ali era o fim dos tempos e que não ficaria pedra sobre pedra. Ou seja, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Não. O templo do Espírito Santo de Deus somos nós mesmos. O homem interior fica dentro de nós. E Deus ali habita. Ali é templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, é uma heresia muito grande entender que Deus está dentro de um templo feito por mãos de homens. Não. Muito pelo contrário. Né? Toda a Bíblia mostra isso. E nós estamos numa fase agora de transição. Estamos vivendo o nono silêncio, que é a transição das três dimensões do Evangelho, que é a lei, que veio com o Velho Testamento, a graça, que veio com o Novo, e no prosseguimento de tudo isso, veio estarmos assentados em lugares celestiais em Cristo. Então, nós hoje estamos numa dimensão gloriosa, uma dimensão maravilhosa, enfim, profunda, e a religião perdida nos seus encantamentos com o mundo ainda, porque a religião não deixou o mundo e o mundo não deixou a religião. Nós fomos privilegiados pelo Senhor Deus, que nos arrebatou para estarmos sentados em lugares celestiais em Cristo. Então, é o fim dos tempos. Em Mateus mostra o fim do templo. Então, o templo do Espírito Santo de Deus somos nós. Ele, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Enfim, é uma transição gloriosa que está em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, lá no seu versículo 6, fala sobre isso. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha aí, se nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo, é sinal que não vivemos mais a lei, né? Enfim, houve uma transição que nós podemos encontrá-la aí em Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Se houve uma transição, algo do primeiro homem passou para o segundo. E também algo do segundo passou para o primeiro. Eis aí o questionamento. De ambos os povos fez um só, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, aí você tem o judeu espiritual dessa hora, com dimensões
primeiro homem e com dimensões do segundo homem. Portanto, é completamente diferente a nossa posição espiritual em relação ao mundo que aí está. Né? Nós não somos religiosos, nós não somos membros de igreja. Não, a igreja somos nós mesmos, nós somos a igreja. Né? A igreja não é parede, a igreja é o próprio ser humano. E ali Deus fez a sua habitação. Portanto, nós não temos que buscar Deus nos montes, buscar Deus nos mares, buscar Deus aqui, ali, lá. Não, Ele está pertinho de ti. Ele está aí no teu coração, está aí do teu lado, vem dentro de ti. Então não precisamos dessas buscas intermináveis, esses sacrifícios longos e tantas coisas que a religião faz. Nós saímos disso aí. Nós estamos na graça. Essa é a nossa grande felicidade. Portanto, diz Mateus 24, 24, que surgiriam falsos cristos, falsos profetas, que fariam grandes sinais e prodígios, e que, se possível, enganaria o escolhido. Mas não é possível enganar o escolhido. Então, ali em 24, 1 de Mateus, está a representação física da fé. E hoje, a representação espiritual é o nosso espírito, o homem interior, o templo do Espírito Santo de Deus. Né? Nós, graças ao Senhor, estamos livres dessa representação física, né? Porque isso é o ministério da morte, né? E nós somos o ministério do Espírito, e vivemos em Espírito e adoramos a Deus pela sua profunda verdade. Está lá em Mateus 4, né? Mateus 4 diz que o Espírito, 4:24, o Espírito, Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Leia Mateus 24, versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Continua. Por enquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Em quem estiver no campo, não volte atrás buscar os seus vestidos. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, fora enganariam até os escolhidos. E eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder de grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rio clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, essa parábola da figueira.
Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas as coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Olha que interessante, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Qual geração? Naquela hora. Aí não está falando do futuro, né? E outra, aí está falando da Judéia, né? Está falando sobre a Judéia. Então, o Filho do Homem já veio. O Senhor Jesus Cristo já veio. O mundo espera Jesus Cristo. Mas ele disse ali, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Essa é aquela hora, aquele momento, aquele instante. E o mundo aí, religioso, esperando o Senhor Jesus Cristo, né? Enfim, conclusão, cegos nos seus entendimentos. Nós estamos numa terceira dimensão do Evangelho do Reino, terceira dimensão, né? Que é assentados em lugares celestiais em Cristo. Portanto, não vos enganeis, né, com doutrinas vãs e filosóficas. Não vos enganeis com esses discursos atuais. Não. Primeiro que a religião hoje, ela é mercantilista, a fé é mercantilista. Tudo tem como ponto principal a parte monetária, né, para enriquecimento próprio. É o evangelho, como se diz, vendido em balcões de negócio. E graças ao Senhor Deus tem aberto os nossos entendimentos. Nós temos olhos iluminados pelo Senhor, enxergando a verdade. O colírio da graça de Deus está sobre nossos olhos. Por isso nós temos enxergado essa grande verdade. O mundo espera Jesus, mas ele já veio. Lá no ano 70, já falando outro dia sobre esse assunto aqui. Portanto, em Romanos 8:1, ele simplesmente nos dá um alento. Pode ler para mim, Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí. Agora, para completar essa palavra, leia, por favor, 1 Coríntios 6:10. E outro detalhe importantíssimo, naquele momento foi o fim de uma geração, aquela geração. Ele falou que não passaria naquela geração, tudo aquilo ia acontecer. Então Jerusalém foi cercada, foi destruída, foi uma grande tribulação e que outro não aconteceria. Pode ler. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha aí. Olha que coisa interessante. Tudo que foi dito ali está na lei de Deus, né? Lei de Deus. Mas pela graça, nós cumprimos a palavra do Senhor Deus. Então, o homem espiritual, o homem interior, é o templo do Espírito Santo de Deus. É o templo do Espírito Santo de Deus. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não, Deus é em nós. E o mundo está esperando Jesus voltar. Ele já veio. Ele diz não passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, a grande verdade é que o mundo está completamente cego e perdido nessa religião mercantilista, onde eles visam mais o dinheiro do que tudo. Então, pela graça, nós somos salvos. Porque a lei não salva, mas pela graça somos salvos. Portanto, nós estamos numa dimensão gloriosa que é estar sentado em lugares celestiais em Cristo. Então, ali foi o fim de uma geração. Né? Então, essa geração atual é estar sentados em lugares celestiais em Cristo. Ele está em nós, né? Enfim, nós somos salvos pela graça, porque a lei não nos salva, não nos liberta, pelo contrário, ela é fraca, e ela é incompetente para nos salvar. Mas ela nos dá uma luz, né? Vamos dizer assim, um caminho, né? Mas ela não nos salva. Nós somos salvos pela graça do Senhor Deus, que é impossível o homem viver a lei, mas ela tem a sua grande importância, né? Então, vivemos
tudo pela graça do Senhor Deus. E pela graça somos salvos. Agora veja Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos são da glória do Senhor Deus. E a graça foi que nos libertou de tudo isso. Jesus veio para eliminar todas as obras do diabo. Não é? Leia, por favor, também Eclesiastes, capítulo 4:7. Perdão, Gálatas 4:7. Veja que a avó de Jesus foi o filho de uma geração. Então ele já veio. Nós não estamos esperando Jesus. Não, nós estamos vivendo a vida em Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Assim, já não és mais servo, mas filho. E, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Isso, nós somos filhos. Nós não somos escravos, nós somos servos. Né? Aquela passagem de Jó, capítulo 1 e o capítulo 2, está bem claro que filho é uma dimensão e servo é outra. Quando Deus falou para Satanás, viste meu servo Jó lá na terra? Então, servo é uma dimensão, Jó era um servo. Nós, não. Nós estamos sentados em lugares celestiais em Cristo, então nós somos filhos. Filhos. E isso nós conquistamos lá no batismo, né? Quando Pedro fez aquele grande discurso, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali foi um ato glorioso que aconteceu e que nos levou profundamente até Cristo. Né? Foi algo glorioso. E veja que Pedro, ele pregava o ministério da circuncisão. Né? E próprio Pedro veio dizendo que nós tínhamos que entrar no ministério da graça. É muito interessante isso aí. Nós vamos pregar ainda sobre a transição da lei e da graça, com mais profundidade, mas é muito interessante que Pedro era do ministério da circuncisão. Né? Paulo era do ministério da graça. Bem diferente. Né? Mas veja que houve uma junção, né? Houve uma transição ali de dimensões. E nós vamos ver ainda com mais profundidade sobre a transição de dimensões, para que a gente possa entender a hora que estamos vivendo. Muito interessante, muito profunda, muito gloriosa. Então Paulo, ele veio com o ministério do reino, da graça. Veio. Paulo foi um homem extraordinário do Senhor. E ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ler, por favor, Efésios, capítulo 2, versículo 10. E nós vamos meditar um pouco mais nisso aí. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E continua. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados e circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Olha que coisa gloriosa. Nós fomos circuncidados pelo Senhor. Pelo Senhor. Veja que nós éramos gentios na carne, mas Ele fez morada no nosso espírito. Portanto, nós somos os judeus espirituais desta hora. Ou seja, a transição, né? Que está lá em Efésios 2,14. Pode ler 2,14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Olha, dos dois povos, Ele fez um. Então nós herdamos características do primeiro homem e as características do segundo homem. Graças ao Senhor Deus por isso. Portanto, meus irmãos, pode ler. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Olha, dos dois homens, Ele fez um só, porque Ele é a paz. Portanto, nós fomos batizados lá na cruz do Senhor. E inclusive, nós temos que falar também uma outra mensagem mais específica sobre o batismo, né? Que Paulo fala lá
em Hebreus, sobre a doutrina dos batismos. É um só batismo em várias dimensões. O grande batismo em Jesus foi lá na cruz. Nós fomos batizados na cruz. E depois Pedro veio e nos batizou nas águas, em nome de Jesus Cristo. Então, é uma outra dimensão, mas é um só batismo em várias dimensões. Então, nós estamos no caminho certo, a ordem que estamos vivendo é estar sentado em lugares celestiais em Cristo. Enfim, nós não estamos debaixo da lei, né? E pela graça somos salvos. Portanto, nós temos que meditar profundamente nisso. E Paulo trouxe esse evangelho glorioso para nós. Que Deus nos abençoe e que a glória de Deus permaneça nos nossos corações. Paz seja convosco.